Ok, estamos de volta. Já aqui do meu lado, o meu amigo Idelvânio Saldanha. Nós vamos bater um papo aqui, falar sobre política, claro. Sobre política nacional, sobre política da nossa região. Eu conversava em off aqui com o Idelvânio, em off bem rapidinho aqui. Essa situação da seca, eu estava vendo essa matéria que está comercialzinho, estava falando aí do açude de Castanhão, uma tristeza, né? Não está se produzindo nada. Eu tive a oportunidade de andar com o Idelvânio naquela região de Morada Nova, aquela região todinha ali, onde tinha plantação de arroz, a coisa mais linda do mundo. Arroz truando lá, o pessoal trabalhando, né? E agora nada disso está existindo, a seca sem precedente. Rapidinho aqui, acabei de receber uma outra informação, não sei onde é que isso vai parar, não. Diz que mataram mais um em Horizonte, agora é o terceiro. Um duplo homicídio que houve lá na Praça da Madame, mataram agora no Catolé, também lá em Horizonte. Rapaz, o negócio está sério. Alô, alô, Secretaria de Segurança Pública! Alô, alô, Secretaria de Segurança Pública, olha o que está acontecendo na nossa região. Alô, alô, governador Camilo Santana, meu filho. O negócio está sério. Idelvânio, meu amigo Idelvânio, boa noite, é um prazer tê-lo aqui comigo. Pela primeira vez o Idelvânio participando aqui, programa Ponto a Ponto na TV Guarani Web, TV da Gente, Canal 19. Boa noite, Idelvânio, seja bem-vindo. Boa noite, Alex, boa noite a todos que assistem o programa Ponto a Ponto na TV. E é um prazer estar aqui do seu lado para nós conversarmos de qualquer assunto. Vamos iniciar falando da política nacional, Idelvânio. Você é empresário, e um empresário bastante conceituado, gera muito emprego. Mas antes da gente falar da política nacional, eu queria uma palhinha sua rapidinho, que você que anda muito, que vive naquela região. Idelvânio, como é que está a produção de arroz? Como é que está? Vocês estão encarando essa seca nessa região ali, Morada Nova, aquela região. Como é que está, Idelvânio, essa situação? Olha, Alex, a situação do Vale do Jaguaribe, que é onde se planta arroz, né? A situação, nós temos conversado com as pessoas mais velhas e dizem o seguinte: há 65 anos não se vê o que está se vendo hoje, que é o Rio Jaguaribe cortado a água 100%. Nem para beber, nem para gado, nem para plantar, nada, absolutamente nada está correndo. Por quê? Porque a água do Castanhão está pouca e eles cortaram a saída da água do Castanhão e o rio está seco, que você passa a pé, coisa que não acontecia há 65 anos atrás. Nunca aconteceu isso, mesmo antes do Castanhão ser construído, quando era perenizado somente pelo Oroz. É coisa de cortar o coração, né, Idelvânio? E mais coisa, viu, Alex? Muito Por exemplo, eu fui afetado profundamente, por quê? Porque todo o meu trabalho de arroz industrial era produção do Ceará. Você mesmo teve, mais eu aí uns 5, 6, 8 anos atrás, né? Exatamente. Você, o Teodorico, Auri, e viu a nossa plantação de arroz, que era quem sustentava o funcionamento da nossa indústria aqui no Pacajus, que é o beneficiamento de arroz. Aonde a vista alcançava, a gente via aquela plantação de arroz. Eu me lembrava quando eu estava passando ali, Idelvânio, você conhece também a região, aquela região de Pernambuco, Alagoas, onde a vista dá cana-de-açúcar. E ali era arroz, né, Idelvânio? Exatamente. Então ali a gente produzia muito, fazia muita parceria com os pequenos produtores, né? E aí alimentava a indústria do Pacajus, e há 2 anos, desde 2 anos, viu, Alex? Agora faltou água de tudo, mas desde 2 anos que nós estamos proibidos de plantar arroz. Por isso, essa minha luta, né, para transferir, substituir a plantação de arroz, que era no Ceará, para a vinda de arroz através de porão de navio de outros países, ou pelo menos do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos trabalhando muito junto aos portos para que esse arroz tenha uma competitividade comercial aqui no Ceará, onde possa realmente funcionar a indústria. Mas foi uma longa espera, mas graças a Deus, a partir de abril, a indústria vai funcionar e nós vamos voltar às atividades normais. Ô, Idelvânio, é a maior seca que você conheceu, é essa que nós estamos vivendo agora? A perspectiva é de mais seca ainda, né, esse ano? A seca é grande. Agora, o que mais incomoda o Vale do Jaguaribe não é simplesmente a falta de chuva, né? É que nos reservatórios, Alex, não foi reposto a água nos últimos invernos. Então, e a saída da água por causa do PECEM, e outros
e por causa de Fortaleza, e por causa também como se criou o Castanhão, veio a ideia de se produzir mais, de se plantar mais culturas permanentes, né, como cana-de-açúcar, como acerola e outros, né, que eu também planto frutas, e essas plantações estão todas morrendo porque não tem água. Então, se incentivou o consumo da água, né, na produção, e aí o que acontece? Não veio água para o Castanhão e as pessoas começaram a usar, e aí deu o alerta vermelho, que é onde diz: agora tem que se proteger a água que vai para o consumo humano, principalmente de Fortaleza. E simplesmente fecharam as torneiras e o rio parou de correr. Rio São Francisco seria a solução, Idelvânio? Essa obra que vem se arrastando aí há 10, 12 anos, sei lá quantos anos, essa obra já há mais de 10 anos vem se arrastando, seria a solução? Alex, eu posso falar para todos que assistem, certo? Porque como é minha área, como eu estou vivendo isso intensamente, essa busca da água para a produção para salvar o que já tem, então eu posso lhe dizer o seguinte, que não resolve, mas que vai funcionar. Né? Porque é o seguinte, a água que está autorizado, né, para chegar no Ceará é menos do que sai do Castanhão para Fortaleza. O que acontece? Quando essa água chegar dentro do Castanhão, ela vai, digamos, garantir o consumo humano. Então, ela também continuaria sendo proibido a planta de arroz, continuaria sendo proibido culturas de frutas e outras. Então, hoje, a gente vê que é uma realidade, embora tenha demorado muito, Alex, mas é uma realidade a vinda da água do São Francisco. Isso é muito bom, porque de sede ninguém morre mais quando o Rio São Francisco estiver interligado ao Rio Jaguaribe através do açude do Castanhão. Mas também não dá para ter muita alegria, porque tem que chover nas cabeceiras do Rio Jaguaribe, porque o Rio São Francisco esse é quase autossuficiente. Então tem que chover nas cabeceiras do Rio Jaguaribe para garantir uma quantidade d'água para ser liberada para quem planta e para quem cria. É verdade. Então, conversando com o Idelvânio nesse nosso primeiro bate-papo falando sobre essa situação, porque o Idelvânio é um profundo conhecedor, vive disso, né? Gera muito emprego, a situação hoje é outra, mas quando está em pleno funcionamento se gera muito emprego, muita gente trabalha e a situação é essa que vocês acabaram de ouvir aí o Idelvânio. Castanhão hoje talvez tenha 9% da sua capacidade, quer dizer, 9% com o açude da capacidade do Castanhão não é nada, né, Idelvânio? Praticamente nada. É nada. Com certeza. Mas, Idelvânio, vamos falar de política. Idelvânio, qual é a leitura que o Idelvânio faz? Hoje você está no PDT. Estou no PDT. Né? No 12. É o 12. Idelvânio, qual a leitura que você faz de tudo isso que está acontecendo no Brasil? Lula impedido de assumir ministério, né? Aécio Neves se torna principal alvo dos investigadores da Lava Jato, o governo Dilma, pelos que conhecem, diz que está ingovernável, ela não tem mais como governar esse país, muito pede o impeachment, o afastamento, o povo está indo para a rua, o povo está reclamando, desemprego, inflação. Que leitura, o Idelvânio, como político e como empresário, principalmente como empresário, você vê hoje essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, Idelvânio? Realmente a situação do Brasil, ela é crítica, né? Mas isso, Alex, não começou hoje e nem ontem. Essa crise do Brasil, eu digo a você o seguinte, ela tinha o endereço Brasil para chegar, né? Essa crise teria que chegar no Brasil ainda no governo Lula. E lá, não sei se os telespectadores lembram que a Europa inteira entrou em crise. E aí, quando lá disseram, vamos ter crise, disseram-se no mundo inteiro, o Brasil será a bola da vez. E aí, no caso, no tempo lá eu assistia muito isso, e aí a oposição, no caso lá na época, já era o PSDB, quando o Lula era o presidente, o PSDB apostou nessa ideia de que teria crise. A crise chegaria no Brasil, ia acabar, ia voltar a inflação, o pessoal ia ficar desempregado, e o Lula, consciente ou inconscientemente, ele falou
uma frase que até serviu de gozação no mundo inteiro, que foi: essa onda de crise não vai chegar no Brasil. Aqui, se chegar, é uma marolinha. Isso foi o que o Lula falou. E depois que ele falou isso, eu não sei que as críticas chegaram, ele é maluco, ele é louco, ele chamando de marolinha, não está dando importância, é uma crise que chegou na Europa, na Alemanha e outros países tão mais desenvolvidos. O Lula tratou essa história com desprezo. E o que aconteceu? Ele, depois que foi dito essa besteira, que graças a Deus ele falou essa besteira, graças a Deus, porque ele ficou na responsabilidade de transformar uma crise endereçada ao Brasil, principalmente, né, que era uma economia emergente, né, de emergentes. Então, o Lula pegou, correu atrás e ele fez uma coisa, Alex, muito interessante, que eu não admirava o Lula, mas depois desse ponto eu passei muito a admirar o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez simplesmente o que toda pessoa, quando está em crise, tem que fazer. Você tem problema de... Você é empregado, trabalha 8 horas e está faltando leite para o menino, não está dando, pois trabalhe 10 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, que você resolve o seu problema. O sinônimo de combater crise é trabalho. É trabalhando. É trabalhando. Então, no governo, na política, também não é diferente. O que o Lula fez? O Lula tirou o imposto da linha branca, o Lula tirou o imposto do carro e o IPI, o Lula foi nos bancos e disse: dinheiro é para se trabalhar, dinheiro é para emprestar. Quem quer plantar, planta, quem quer criar, cria, quem quer fazer o que quiser tem dinheiro com juros subsidiado pelo governo. E ele fez isso. As linhas de crédito naquele tempo, Alex, era abundante. Todo mundo conseguia dinheiro para comprar um carro, para comprar uma Topic, para comprar um caminhão, para tudo. Aí o que acontece? Eu mesmo, já tinha 1000 funcionários, né? Por quê? Porque eu tinha o respaldo financeiro das entidades, do pessoal que empresta o dinheiro, seja ele banco, seja ele quem factory, qualquer coisa. Todo mundo tinha um crédito bom, com um juro barato que dava para trabalhar bem. Então, quando o Lula fez isso, então a economia que era para cair, realmente foi crescer. E aí aqueles adversários dele realmente tiveram que engolir a marolinha, porque realmente ele transformou uma grande crise num crescimento, no contrário, foi em crescimento do Brasil, na autoconfiança das pessoas. E aí o que nós vemos hoje? O Lula sai, passa 8 anos, eu costumo dizer o seguinte: o Lula surpreendeu o Brasil. Ele administrou politicamente, ele administrou economicamente como ninguém no mundo. Então, ele saiu realmente por cima no termo de administração. Colocou a Dilma. Todo mundo achava que a Dilma ia ser uma grande governante, porque era muito técnica. Mas não combinou com ela. Ela, quando começou a governar, ela tinha popularidade alta, que é essencial para um governante, ele ter o respaldo popular, para que ele grite, para que ele chore, quando ele grite, seja escutado. E aí a Dilma passou a perder isso lentamente. Quando chegou na hora da reeleição da Dilma, ela estava fragilizada, mas tinha 50% de aprovação. E quase perde a eleição. Foi um erro do PT. O PT não era para ter botado a Dilma, era para ter voltado e botado outra peça qualquer, ou o próprio Lula, ou outra coisa, para que desse garantia ao povo brasileiro. Mas o Lula já não podia, porque ele já estava vindo de uma reeleição, né? Não, o Lula podia na reeleição da Dilma. Eu tô falando na reeleição da Dilma. Até na reeleição da Dilma, o Brasil estava em ordem. Até na reeleição da Dilma, nós estávamos em ordem na economia. Claro. Então, na reeleição, não sei por que carga d'água, não sei se é orgulho dela, não sei se foi isso que ela achou que tinha que continuar sendo a presidente. Então, ela impôs, eu acredito que sim, porque eu acompanhava em Brasília e os petistas, né, na época, não queriam ela, queriam o Lula. E não sei por que não foi o Lula, foi ela. E ela conduziu muito mal o processo. Quando ela foi na reeleição, me lembro que aí veio aquela mesma notícia que veio no tempo do Lula. Vai ter crise no Brasil.
Aí a oposição, vamos dizer assim, como é que se diz? Burramente, ela usa as mesmas palavras. Vai ter crise no Brasil, o Brasil está em decadência, não sei o quê, e tal, e tal. E aí ela disse o seguinte, quando veio a crise, em vez de dizer que era uma marolinha que ia resolver, ela simplesmente disse, vem mesmo. A crise vem para o Brasil. Vamos fazer o quê? Chegou no Banco do Nordeste, chegou nos bancos públicos e disseram, segura o crédito, não solta dinheiro, aumenta o juro. Então, usou a moeda contrária do que o Lula usou. Então, o que aconteceu? Naquela hora que disseram que estava em crise, o Brasil estava em crescimento. Quando isso aconteceu, o Brasil parou de trabalhar. Quando parou de trabalhar, parou de pagar os impostos. E, para completar, ainda veio essas investigações, trazendo ainda mais descontentamento no povo brasileiro, mais desconfiança, e hoje o povo brasileiro acha, né, Você acha que o PT perdeu a credibilidade perante ao povo? Você perdeu, com certeza, ele perdeu a credibilidade, mas ele não perdeu por causa da corrupção. Ele perdeu, não quero dizer que a corrupção não ajuda. Também, né? Também. Mas o que faz o governo do PT hoje ser fragilizado, Alex Montenegro, não é essas notícias, não é essa aí é a queda, mas o coiço, que é a primeira pancada, é a economia estar em baixa. Ninguém fica satisfeito no mundo, nem na sua casa, nem quando está passando necessidade. Então, a fragilidade do governo começou pela economia. Aí, depois que está frágil economicamente, ele não tem mais a popularidade, aí se joga o outro lado, que é justamente os defeitos que o governo tem, não pastora, deixa o povo rouba e não sei o quê. Então, isso traz uma crise generalizada que preocupa muito o Brasil. Mas o problema do PT foi econômico, porque ele chamou uma crise econômica para um Brasil que não merecia e não tinha possibilidade de ter crise. Nós precisando fazer todas as coisas, produzir tudo, não era para ter crise no Brasil, mas ela aceitou a crise e a crise está aí e agora piorou mais. Por quê? Porque a falta de popularidade dela traz também as outras coisas, corrupção, e torna-se um governo ingovernável. Só tem uma saída para o PT, o único tiro é se botar alguém no governo que diga assim, Dilma não é mais presidente e agora vamos ter uma pessoa que tenha confiança. Isso é muito difícil, né? Então vamos esperar o que vai acontecer. Só para a gente encerrar esse assunto rapidinho, você vê uma luz no fim do túnel? Vejo. Qual seria essa luz? Mudar o governo. O governo tem que mudar. Não digo Mas que a Dilma tem que sair? Não precisa ela sair. Para a Dilma sair agora, piorava muito as condições, porque nós vivemos num país democrático que não aceita o tapetão. Isso não está escrito. O que é que ela tinha que botar? Mas não houve o tapetão na época do Collor? Feita pelo próprio PT? O PT era pastorador era o outro lado que faz a democracia funcionar. E hoje tem o PSDB e tem outros partidos que faz essa oposição ao governo do PT. Isso é uma verdade. Agora, assim, é diferente... As posições. Mas é diferente, Alex. Uma coisa é você ter uma prova contra um governo. Por exemplo, é exagerado, eu acho, na minha opinião, é exagerado essa busca de uma culpa no governo Dilma, na pessoa da presidente, que quando tem um problema vamos dizer, que gere a necessidade de um impeachment na presidência da República, isso é democrático. Que foi o que aconteceu com o Collor. O Collor realmente tinha o pecado. A Dilma, o pecado da Dilma pode ser de omissão, mas ela não praticou, não se prova isso. O que é que a oposição faz? Quer fazer o impeachment baseado na fragilidade do governo, na questão popular. Isso que está causando o impeachment, e é isso que nós podemos dizer que é o tapetão, e que é tirar força. Por quê? Por meio de conversa, uma mentira dita 10 vezes, Alex, ela é a maior verdade do mundo. Deixa eu fazer um teste com você aqui. Você lembra de um comentário na TV que dizia que tinha um homem que foi pego com dólar na cueca
no aeroporto de São Paulo? Claro, com Quem todo foi certeza. esse homem que foi pego com dólar na cueca? Assessor do Guimarães. Ah, a primeira vez que eu pergunto a uma pessoa e ela disse que é um assessor, porque todo mundo disse, foi o Guimarães. Não, foi um Não assessor foi o do Guimarães, foi Guimarães. uma pessoa, e as pessoas botaram na mídia que era o homem da cueca, era o Guimarães, mas ele não estava lá. Ele não estava lá. Então, do mesmo jeito é o governo Dilma. A Dilma, ela tem muitos defeitos. Eu não votaria nela nunca mais para ser presidente. Mas ela tem que saber se ela tem culpa para poder tirar ela através de um impeachment, se tira na marra ou não. Mas ela tem a oportunidade, ainda no governo dela, se não tirarem ela por força popular, se não tirarem se ela modificar e botar ordem nesse governo dela e trazer a economia para funcionar, fazer o que o Lula fez na gestão do Lula quando veio a crise mundial, ela dá a volta por cima, porque esse Brasil é forte e o povo é trabalhador. E Delvânio, vamos para o outro lado do nosso bate-papo, vamos para a política local. Eu relacionei aqui uns nomes aqui, você também tem esses nomes, né? Você sempre participou ativamente das eleições em Pacajus, né? Essa aqui é a água, pode beber, essa água é sua, né? Nós temos aqui nessas próximas eleições, se eu tiver enganado, se eu tiver errado, você me corrija, você tem liberdade para isso, até porque você entende do assunto também. Nós temos, talvez, uma eleição em Pacajus com o maior número de pré-candidatos anunciados até o momento. Não estou dizendo que todos vão ser candidatos, acho que nem todos que são pré-candidatos vão ser. Mas eu acho que nós vamos ter uma eleição com o maior número de candidatos a prefeito nessas eleições. Nós temos o Auri Araripe, que é pré-candidato, Paulo Pontes, vereador Paulo Pontes, um abraço aqui para o Paulo Pontes, está acompanhando o programa, um abraço ao Paulo, a dona Elisa, o Joseilton também pré-candidato, o Mororó, pré-candidato, o prefeito Marcos Paixão, pré-candidato à reeleição, a dona Helena, esposa de Zé Wilson, o Irineu Silva, pré-candidato, o Carlos Sérgio, o RB Firmo. Qual vai ser o caminho do Idelvânio nessa eleição? Como o Idelvânio vai se posicionar nessas eleições em Pacajus, Idelvânio? Alex, para começar, a razão de ter tanto candidato. Vamos falar a razão. Eu nunca vi tanto candidato no município de Pacajus, certo? A primeira coisa que eu analiso como razão de ter tanto candidato, primeiro, é a fragilidade do governo municipal, certo? Por mostrar muita fragilidade, e o povo, quem quer o melhor do Pacajus, se preocupa, então cada um quer dar a sua contribuição, cada um acha que pode ser candidato. Também tem chance de ganhar, porque numa eleição onde o prefeito está enfraquecido, né, pela popularidade, como também é no governo Dilma, então qualquer pessoa pode ser candidato e qualquer pessoa pode ganhar a eleição, porque na divisão de 9 candidatos, você vai ver que com 5.000 votos o cara pode ser o prefeito de Pacajus, né? Entendeu? Então, a chance para todos. Agora, a gente espera que haja uma união, né, das pessoas que querem ser candidato e que se preocupam com a continuação, né, desse município, com a esperança de que haja uma mudança para melhor, como foi no tempo do Marcos Paixão, na candidatura dele, todo mundo votou maciçamente acreditando numa mudança, né? Era a esperança de uma mudança, porque os candidatos que concorriam com ele já eram pessoas da política antiga e que tiveram a oportunidade de fazer um grande governo e não fizeram, e o povo não ficou satisfeito, e o município não andou. Então se viu o povo, sabiamente, o povo de Pacajus, foi na esperança, né? Numa esperança nova, numa mudança, né? E aí não houve essa mudança. Realmente o Marco foi um grande fracasso junto ao povo, porque ninguém pode tirar a esperança do povo e ele foi capaz de fazer isso. Eu espero, e a gente sabe pelas pesquisas, que o povo continua esperando uma mudança, mas uma mudança de verdade e uma mudança para melhor, porque não é o que aconteceu. Então, essa é a razão de ter muitos candidatos, certo? E também é a razão, eu como eleitor, eu como participante da política, no andar de cima,
também, essa é uma preocupação e essa é uma dívida que a gente, no meu caso, eu tenho com o povo de Pacajus, que foi ter tido a confiança de tantas pessoas em indicar um nome novo e que esse nome novo não deu certo, então é como se fosse uma missão que nós temos que concluir. Nós temos que dar ao povo de Pacajus o que ele nos credenciou há 3 anos e tanto atrás, quando nós elegeu o Marco, o povo elegeu o Marco como uma aclamação popular de quase 20 mil votos, né? Quase 20 mil votos, coisa inédita na história de Pacajus, e eu me sinto como um devedor junto ao povo, já pedi desculpa no seu programa do rádio, me lembro, pela falta de competência, falta de humildade, que não soube ouvir um grupo político que foi eleito. O Marcos tinha tudo para acertar. O Marcos é o maior devedor ao povo de Pacajus de promessas. Por quê? Porque o Marcos tinha o governo federal, o Marcos tinha a maior banca, a presidente da República, um presidente da República nunca andou tanto em Pacajus, se juntar todos os 70 e tantos anos, 80 do Pacajus, não tem a visita de um presidente da República do tanto que teve na campanha do Marcos. E o Marco teve o respaldo de cima a baixo, governador, melhores deputados, senadores, todos os ministros. Então, ele não tinha dívida de campanha para pagar, não tinha dívida de campanha. O Marco foi eleito, se alguém gastou dinheiro, ninguém comprou voto, o voto do Marco foi espontâneo. Então, ele tinha tudo para fazer uma grande administração e realmente não fez, e por isso é que há essa preocupação, no caso, minha preocupação, de dar ao povo de Pacajus o que foi prometido no tempo que o Marco entrou e o Marco não fez, e agora nós temos a responsabilidade de consertar esse erro e resolver essa parada. Delvânio, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que está conectado conosco, as pessoas que estão acompanhando o programa. A pergunta do Eudes Freitas aqui, já está aqui, Eudes, até para fazer essa pergunta para o Delvânio, né? E eu vou aproveitar agora, né? E vou fazer a pergunta. Ele diz assim, boa noite, Alex, ligado no programa Eudes Freitas, do Croata 1. Gostaria de saber do Delvânio qual pré-candidato a prefeito ele pretende apoiar em Pacajus nessa eleição. Eudes Freitas, moro no Croata 1. E, Delvânio, nós falamos aqui 9 nomes de pré-candidatos. Qual vai ser o seu posicionamento com referência? Você vai apoiar alguém ou Delvânio é mais um pré-candidato? De 9 nomes que tem, Alex, pelo que eu vejo, né, através das pesquisas e da conjuntura política no meio lá de cima, que é onde estão os candidatos, onde cada um, quem vota em quem é que abre para quem, eu voto no 10º pré-candidato. No 10º pré-candidato. Mas nós só temos 9, como é que você vai apoiar o 10º pré-candidato? Existe outro pré-candidato? Existe mais alguém? Existe um pré-candidato, Alex, que representa a rejeição a todos esses 9, certo? Que é o indeciso. O indeciso, nós estamos, embora a campanha se diga, né, que é 45 dias, mas na verdade os pré-candidatos de Pacajus, eles foram para a rua, eles estão fazendo reunião, eles estão fazendo... Já existe uma pré-campanha na rua. Uma pré-campanha como se fosse campanha. E o que acontece? As pesquisas dizem que ainda falta uma pessoa que as pessoas precisam confiar mais, precisam entender mais, que tenha mais crédito, que tenha isso. Então, mediante essa, vamos dizer assim, rejeição e essa falta de união entre os candidatos que aí estão, porque poderia se unir, sair 2 candidatos, 3, mas realmente os interesses não deixam que isso aconteça, né? E ainda bem, porque tu já pensou se todo mundo se unisse num candidato que não fosse o bom para o povo, seria um desastre, porque talvez ganhasse a eleição quem não tivesse a aprovação do povo. Então, mediante todas as pesquisas, mediante tudo que eu construí na cidade de Pacajus, em termos de amizade, em termos de respeito aos candidatos, em termos de parceria, certo? Que nós fizemos com todos, fizemos com o FAM,
Fizemos com Marcos, fizemos com Zé Wilson, fizemos com Orlando Lourenço, fizemos com Lúcio Flávio, fizemos com muitos outros prefeitos que aí estiveram, né? A gente sempre manteve um bom relacionamento com os pré-candidatos hoje, Carlos Sérgio Firmo, e Mororó, e Irineu Silva, e outros que eu não me lembro de todos, que é tantos, né? Uhum. Mas a gente tem, com essas pessoas, um bom entrosamento, e eu vou agora conversar com todos eles, e vamos chegar aí a um acordo, onde tenha um nome que dê uma, vamos dizer assim, uma adesão melhor desses candidatos, e assim fazer aí uma frente para que se tenha um candidato onde o povo possa confiar, e também um candidato que a gente acredite, né, que ele fará uma diferença. E eu me coloco à disposição, o meu nome, hoje eu estou no PDT, e me coloco à disposição também para o meu nome ser julgado entre tanto as lideranças, tanto esses candidatos que são pré-candidatos hoje, e o meu nome também está como, a partir de hoje, Alex, em primeira mão, ele também está como um pré-candidato onde eu possa ser avaliado pelos outros candidatos, seja eles quem for, entendeu? Eu estou aí à disposição para a gente fazer uma união e uma construção e o cumprimento das promessas que nós fizemos há quase 4 anos atrás, quando o Marco foi candidato. Nós fizemos uma promessa ao povo e nós queremos cumprir isso. E eu estou à disposição e eu me sinto muito mais agora fortalecido, Alex, a botar meu nome como pré-candidato, a ser um político. Por quê? Porque a gente vê que as instituições brasileiras, elas estão funcionando, elas têm um poder. E na política, para a pessoa que quer fazer as coisas direito, o bom mesmo, certo, é que haja a rigorosidade da lei para que impeça qualquer pessoa de fazer o que é errado. E aí sim, aí quem quer fazer as coisas certas vai estar no seu ambiente normal, o seu ambiente natural, que é fazer a coisa correta. Por isso eu me coloco à disposição, porque agora, com as instituições fortalecidas, Ministério Público, Polícia Federal e outros, a gente pode fazer um trabalho bem feito. Vai ter uma campanha que não é de compra de voto, e aí, nesse enquadramento que a nação está se colocando, está removendo as punições de ministro, de presidente, de tudo. Isso é uma coisa boa que está acontecendo no Brasil, e por isso eu me coloco à disposição, porque as instituições estão cobrando mais da honestidade de os políticos honestos. Então, se nós entrarmos num mundo onde o político, num Brasil onde o político seja mais honesto, seja respeitado, eu também posso estar nesse patamar de governante, como eu me coloco aqui como pré-candidato, para fazer uma construção em cima da oposição, das oposições, bem claro, porque o Marco foi o que mais errou, porque ele deveria ter errado mais pelas condições favoráveis que nenhum outro prefeito de Pacajus teve, e por isso a gente tem que deixar ele no lugar dele, mesmo porque ele é prefeito, a tendência dele é ter um grupão, é de disputar a eleição, e construirmos junto aos outros uma bancada onde a gente possa escolher o nome, e eu espero que essas pessoas que tanto nós ajudamos, que tanto nós já demos a oportunidade, possam entender que nós podemos fazer uma construção sadia, honesta e de um futuro bom para o Pacajus, através do meu nome. Se não conseguir, não há problema. Vamos tocar o barco e deixar o povo escolher. Então, eu tenho aqui o resto, 2 minutos aqui para a gente encerrar aqui o programa, que eu tenho 2 matérias para colocar lá, aliás, 3 matérias para colocar lá. Então, reforçando, né, aqui o que o Idelvânia está colocando, o Idelvânia se coloca como pré-candidato a prefeito por Pacajus nas eleições de 2016, então passa a ser o 10º nome nessa relação que eu já li aqui no programa. Idelvânia, isso é uma decisão já pensada, uma decisão, vamos dizer assim, de que você vai tentar buscar junto aos outros pré-candidatos uma união em torno do seu nome? É isso que a gente pode colocar? Exatamente isso, e esperar que haja compreensão desse povo de cima, que é os pré-candidatos, e também
da população em uma pessoa que vai dedicar aí os 4 anos, não digo mais, se for eleito, né? A gente vai dedicar isso, como eu dediquei sempre aos meus negócios, vamos dedicar isso à política para ver se a gente dá um início, né, positivo nessa história. Agora, Alex, eu estou no PDT e gostaria de fazer aqui um convite, né, a todas as pessoas que tivemos na política anterior, pré-candidatos que por poucos votos não entraram, outros que entraram, que o PDT, né, o presidente do PDT é o Felipe Aguiar, né, um jovem, talentoso, sujeito muito benquista na cidade de Pacajus, muito antenado, e ele é o presidente do PDT, o 12. E eu faço um convite aqui, né, aproveitando aqui a audiência aqui do seu programa, para quem quiser se filiar ao PDT, ao 12, procure o Felipe Aguiar. É até o dia 2 de abril para isso, né? Exatamente. Quem quiser ser candidato, principalmente quem quiser ser candidato a vereador, eu estou convidando a você procurar o Felipe Aguiar e fazer a sua filiação. E lá nós conversaremos sobre vamos dizer assim, uma campanha alegre e bonita, como foi no passado, nós poderemos fazer da mesma forma. Eu quero aqui agradecer aqui a sua participação no programa. Não teria como a gente aqui atender todas as pessoas aqui que colocam, né, as suas mensagens, né, mas só rapidinho aqui, Alex, né, a você e Delvânia uma boa noite sobre alguns candidatos, tanto para prefeito como também para vereadores. Na minha opinião, tem gente brincando de ser político. Na verdade, nós pacajuenses não temos opção de votar em ninguém. A opção tem muito, pelo contrário. A opção tem muito. Só para prefeito são 10 pré-candidatos, né? Não sei quantos vão sair. Delvânia, quero lhe agradecer a sua participação. Peço desculpas a você se o tempo não foi o suficiente para o que você estava se projetando para falar aqui no programa, mas oportunidades não faltarão. E mais uma vez, obrigado, Delvânia, por você ter vindo aqui ao nosso programa, tá bom? Obrigado, Alex. Obrigado a todos os pacajuenses e vamos em frente. Ok.